Bem-vindos a mais um vídeo com reflexões no YouTube. Eu quero agradecer que você está assistindo meu vídeo e convidá-lo a se inscrever no meu canal, acionar o sininho e receber as notificações de novas postagens. Com um certo atraso, depois de muito refletir, eu vou fazer um comentário hoje sobre o Papa Francisco, que defendeu o pecado e o pecador. Uma das maiores polêmicas do século passado foi a atuação do Papa Pio XII, que comandou a Igreja Católica no curso da Segunda Guerra Mundial. Ele segue sendo julgado pela história em razão do seu silêncio com relação ao holocausto de milhões de judeus sob o patrocínio de Adolf Hitler e do nazismo. Historiadores se dividem. Para uns, a ausência de um pronunciamento contundente e firme da Igreja Católica em defesa dos judeus foi um erro absoluto que permitiu o sacrifício de milhões de pessoas inocentes. Para esses que condenam a atitude silenciosa de Pio XII, ele foi o Papa que não teve coragem de enfrentar Hitler. Para outros, o seu silêncio é tido como sendo um gesto de inteligência diplomática, que permitiu que o líder alemão não acentuasse a perseguição aos católicos, ajudando a manter aberto, em toda a Europa invadida, conventos, mosteiros e igrejas que puderam acolher e socorrer e salvar o povo judeu perseguido. As duas interpretações sobre a vida de Pio XII, que havia exercido funções na Nunciatura Apostólica Romana na Alemanha por quase uma década, estão bem retratadas em dezenas de livros, de modo especial em dois. Um com o título Papa de Hitler, a história secreta de Pio XII, que foi um best-seller que fez muito sucesso no final do século passado, de autoria de John Cornwell. O outro, do jornalista e vaticanista Andrea Tornielli, com o título Pio XII, o Papa dos Judeus, faz um contraponto àquelas acusações de o Papa ter sido conivente com Hitler. Como católico que sou, conheço essas duas obras e algumas outras sobre os bastidores do Vaticano. Pessoalmente, tenho segurança e confiança que o Papa Pio XII jamais apoiou o nazismo, nem Hitler, nem Mussolini ou as suas atrocidades. Eu estou convencido, pelos relatos baseados em documentos históricos, que o Papa Eugênio Pacelli nunca foi antissemita. Antes disso, ajudou milhares de judeus a escaparem do Holocausto. Porém, a dúvida histórica persiste e não faz justiça a essa grande figura da Igreja Católica. Mas de uma verdade histórica não se pode fugir. Pio XII fez uma opção tática que causou uma grande divisão na interpretação do seu comportamento como o mais importante e influente líder espiritual do mundo no curso do maior conflito bélico da história da humanidade. E isso custou e segue custando caro para a instituição que congrega milhões e milhões de fiéis pelo mundo inteiro. Nem me aventuro a julgar aquele Papa, pois penso que é impossível avaliar os bastidores e os cenários que o levaram a não enfrentar com coragem e altivez que se espera de um líder, o nazismo. Mas, olhando de longe, talvez pudesse concluir que o seu comportamento de silêncio pode até ter sido o comportamento correto, mas não foi o esperado, nem o conveniente. Tem ocasiões na vida em que a gente não pode e não deve ficar quieto ou se calar.
Feitas essas observações, depois de refletir muito, quero com toda a humildade comentar a carta que o atual Papa Francisco enviou ao ex-presidente Lula, hoje condenado e preso por prática de corrupção, em que pese também ter a certeza íntima que o Papa Bergoglio se manifestou ao presidiário na condição de pastor e com o coração de caridade cristã, eu me confesso incomodado pela sua postura. Ele deixou a bola quicando nas entrelinhas do seu texto e do seu comportamento. Por certo, um Papa, segundo a lição do Nazareno, deve amar incondicionalmente o pecador, mas nunca, sob hipótese alguma, ser conivente, omisso ou tolerante com o pecado. O próprio Messias nos diz isso na parábola da mulher adúltera. Ides, não tornes a pecar. Mas no caso da carta de Francisco para Lula, o Papa foi pendular. Em verdade, o Papa Francisco não mandou uma carta para Lula, mas respondeu a uma carta que recebeu de Lula com a velha queixa do condenado de ser um preso político. Aquele mimimi que todo mundo já conhece. Possivelmente mal orientado por seus representantes diplomáticos, alguns com assento junto à CNBB, que se tornou um ninho de esquerdistas, o Papa Francisco avaliou mal a questão e acabou pela via transversa, não somente passando a mão na cabeça do pecador, como também acalentando uma certa aceitação com o pecado. E isso, com todo respeito, pegou muito mal. A Igreja Católica é, por essência, contrária a todas as doutrinas de esquerda. Teve um trabalho hercúleo nos papados de João Paulo II e Bento XVI para neutralizar a teologia da libertação. Por certo, essa mesma igreja não pode aceitar, sob nenhuma hipótese, a prática da corrupção. O Papa Francisco tem tido a coragem de enfrentar o que não é ético, nem tolerável, nem decente e nem cristão, como é o caso da sua postura firme no comando da igreja contra os líderes religiosos que cometem abusos sexuais e perversões econômicas no seio da Igreja Católica. O atual Papa, em que pese o seu grande carisma, sua generosidade, sua simplicidade, sua simpatia, portou-se nesse episódio da carta para Lula de forma lamentavelmente dúbia. O Brasil é o maior país católico do mundo e tem respeito venerável pela figura papal, de modo especial por Francisco. Mesmo assim, o catolicismo está longe de ser uma unanimidade no Brasil. Nós vivemos aqui com muita harmonia o diálogo ecumênico entre as várias religiões cristãs e também a convivência interreligiosa com os nossos irmãos de outras formações, como os judeus, os budistas, os islâmicos, entre tantos outros. Mas a imensa maioria dos brasileiros, de todas as concepções religiosas, condenam as atitudes do ex-presidente. Daí que não dá para esconder que a carta de Francisco para Lula causou um certo desconforto e até uma frustração na grande maioria da nação brasileira.
O Papa é humano e, como humano, também tem o direito de cometer erros. Há tempo para tudo debaixo do sol. Como nos mostra a história, os papas devem se cercar de muitos cuidados. Na hora de falar, não devem ficar quietos. E na hora de ficar quietos, devem evitar falar.